Família, maravilhoso poder estar aqui com vocês num dia especial demais. Hoje o primeiro podcast da família Alva, o nosso AlvaCast 001. É isso, Ale? Nossa, é uma alegria poder fazer parte da história, né? É isso aí, hoje isso. Inicia a história. Inicia a história. Então hoje estamos iniciando o nosso podcast da Igreja Alva para que você possa ser ministrado, abençoado, instruído e crescer em conhecimento bíblico, teológico, escatológico. Aqui esse AlvaCast aqui vai ser um nosso cantinho de aprendizado, algo que muitas vezes falta no culto, né? Muitas vezes você está ali no culto, pega uma palavra, uma bênção, mas esse discipulado, esse crescimento bíblico, esse crescimento no conhecer a Deus, conhecer sua palavra, nós vamos trabalhar aqui, né? Então, hoje aqui meu amigo, pastor, caminha comigo muitos anos aqui, experiente, conhecedor da palavra, também tem uma vasta experiência como pastor Ale. Dá um oi pra galera, né, Ale? Então, é uma alegria, pastor, e como o pastor frisou aqui, esse espaço vai ser um espaço próprio, exclusivo para isso. Hoje em dia, a dimensão e a abordagem que nós levamos a palavra de Deus, o Evangelho, através das redes sociais, através das mídias independentes, né? É uma oportunidade que você vai ter aí semanalmente de estar se aprofundando, mergulhando, e é uma alegria, uma honra, mais uma vez, poder fazer parte desse momento histórico. E também, né, Ale, aqui a gente conseguir trazer os irmãos da própria igreja, aqui, a família Alva aqui, para falar dos seus testemunhos, falar um pouquinho, cada um na sua área, cada um no seu conhecimento, que acrescenta demais à igreja, e assim a própria igreja vai conhecendo a igreja. Sim. E é isso. E hoje o tema, nós vamos falar hoje, programa 001, não teria outro tema mais importante do que esse, na realidade que vivemos hoje, que é responder uma pergunta. Qual é essa pergunta? O que é ser igreja? Apesar de nós sermos cristãos, apesar de nós entendermos o cristianismo, apesar de nós entendermos sobre espiritualidade, Bíblia, existe, você pode acrescentar nisso, Ale, existe uma crise de identidade na igreja hoje, porque quando nós não sabemos o que é ser igreja, nós vamos tendo essas crises. E quando eu não sei responder essa pergunta, segundo até o próprio apóstolo Paulo nos disse, eu vou deixar entrar diversos enganos doutrinários, diversos enganos bíblicos, e isso vai distorcendo a verdadeira identidade da igreja. Então, responder essa pergunta é importantíssimo na atualidade. Muitas vozes, né, com a questão da internet, com a questão de muitas pessoas falando muita coisa, mas a nossa centralidade nessa pergunta, a resposta tem que ser na Bíblia, tem que ser bíblica, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Ale, também para a gente entender aqui, acrescentar também na família Alva aí, na igreja do Senhor, a importância dessa identidade, né? Pastor, esse tema é um tema chave para nós cristãos, né? E para entendermos a profundidade do que é uma palavra tão pequenininha chamada igreja. Nós, hoje, diante de tantos fatos, tantos acontecimentos, enfim, até escândalos e toda aquela mancha que muitas vezes vem sobre a memória das pessoas, a ideia das pessoas, muita gente tem se afastado da chamada igreja para viver algo isolado. Então a pessoa ela acaba associando igreja como a igreja é só um indivíduo, né? Isso. Sou eu apenas. Sou eu. E na verdade não é, né, pastor? Igreja é coletivo, é corpo. Ela não é feita de um só membro, né? Não. Ela é feita de vários membros, né? Sim, ser igreja, primeira resposta que poderíamos dar, você colocou muito bem, não tem nada a ver com a nossa individualidade. Uma das coisas que nós precisamos responder é ser igreja é coletivo, é nós, né? O Pai Nosso nos ensina isso, né? É um Pai Nosso, né? Também Salmo 133 nos diz que Deus ordena a bênção ali quando os irmãos entendem o poder de andarem juntos, de serem um.
Então, ser igreja não tem nada a ver com a individualidade, com essa questão mais pessoal, né? Com essa questão mais de ir num lugar para que você possa saciar as suas necessidades, e é somente isso. Igreja é muito mais do que isso. Igreja é você descobrir quem você é em Deus, juntar o teu propósito com outros irmãos, com outras pessoas que também estão entendendo que tem um propósito de Deus, e juntos ela cumprir o chamado de Jesus Cristo, que é ir pregar o Evangelho, fazer discípulos e juntos cumprir um propósito, né? Então, é um grande engano que as pessoas têm, que você sozinho, você é uma igreja. Não, sozinho, biblicamente respondendo isso, você não é igreja, né? Igreja é coletivo, você pode ter a sua comunhão com Cristo, você pode ter a sua vida com Cristo, mas igreja é coletivo, como você bem falou, né? E já aproveitando, colocando sobre isso que você colocou aqui, a primeira resposta do que é ser igreja, que é esse coletivo, né? Também a gente pode associar e fazer uma outra pergunta para quem está nos ouvindo, né? Eu frequento ou eu pertenço à igreja, né? Porque o frequentar está ligado a... Eu vou usar essa palavra, mas fica mais fácil o pessoal entender. Está ligado com você consumir algo. Eu vou ali porque eu preciso de algo, então eu vou consumir algo. Por exemplo, quando você frequenta, você não entende o que é ser igreja. Por quê? Porque você frequenta e fala, hoje eu não gostei daquele louvor. Então você está indo ali e está querendo receber. É igual um mercado que você vai e compra uma comida, não gostei dessa, ou pede um outro sabor, não gostei desse. Isso não é ser igreja, isso é frequentar uma igreja. Frequentar, você pode frequentar qualquer lugar, né? Exato. Você frequenta uma academia, né? Você frequenta um restaurante, você frequenta o ambiente social, né? social, você frequenta um trabalho, mas ser igreja já é diferente. É você pertencer a uma família, né? Você pertencer a uma comunidade, né? Eu acredito isso. Uma das primeiras respostas que nós temos é quando você se individualiza, você frequenta, né? Sim. Mas quando você entende senso de pertencimento e propósito, aí você não só frequenta, agora você participa da igreja, né? Então é muito importante isso. E pastor, como a nossa mente ela está muito condicionada. Sim. Essa questão de eu vou até um lugar, né? Isso acontece muito, né? Às vezes a pessoa, ela vai uma vez por semana congregar com os irmãos, que essa é a ideia, né? Igreja é essa, quando a gente está... Essa é a ideia central, quando a gente está junto, Sim. Os irmãos, né, em Cristo se reúnem num lugar. Mas às vezes a pessoa ela tem essa ideia de, eu vou lá uma vez por semana, paguei a minha dívida, o meu contato com Deus, fui na igreja e estou livre. Isso. Como se ele fosse uma parte que não vai somar ou se divide, pelo contrário, né? A igreja, ela é o todo, ela é tanto estar juntos, obviamente isso faz parte da igreja, mas quando ele sai desse meio também, né? Quando ele sai desse ambiente e aonde ele está, vai virar sal e vai ser luz, né? Isso. Então o propósito da igreja é esse. Nós, primeira resposta podemos dar, essa pergunta tão importante de ser feita na nossa geração é o que é ser igreja, igreja precisamos desconstruir um pensamento religioso de que igreja é ou um local físico, Sim. né? E também é você frequentar, como você disse ali, de uma maneira, um compromisso que você tem toda semana, ir lá e fazer sua parte. E não. Igreja é você descobrir o seu potencial. Usufruir, né, só usufruir. Eu quero só ouvir o pastor e vou embora. Isso. Paguei a minha dívida. Paguei, fui abençoado. Isso. Isso não é ser igreja. Exato. Então, ser igreja é você fazer parte de um ambiente. Então, ser igreja, você precisa descobrir quem você é em Deus, você precisa ter comunhão com os irmãos, você precisa aprender matérias como bíblicas, como perdão, aprender a conviver com o diferente. Tudo que a Bíblia nos ensina, através do seu Espírito, nos fortalece para vivermos essa comunhão do Espírito, segundo a palavra de Deus, que nós temos que praticar. Então, quando as pessoas somente frequentam esse ambiente,
quando elas só frequentam isso, esse ambiente, elas vão perder muito naquilo que Deus chamou cada uma a ser, né? Então, quando ela começa a ser família de Deus, quando ela começa a pertencer a um lugar que é muito difícil, que é muito complexo, porque você só frequentar, você frequenta e vai embora, e continua com suas demandas, talvez com as suas falhas, talvez com as suas questões emocionais, mas nada mexe com isso, você continua ali o mesmo. Mas quando você começa a fazer parte de uma família, aí você tem que entender valores como perdão, como restauração, como comunhão, né? Como servir ao outro, como se doar ao outro, como ajudar o propósito do outro. Então, igreja é isso. Igreja é estar em comunhão com os irmãos, é caminhar juntos nessa família de Deus. Como diz, né, em Efésios 2,19, assim já não sois estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadão dos santos e sois família de Deus. Duas palavras muito importantes aqui, estrangeiros e peregrinos. O estrangeiro não sabe de onde ele vem, nem para onde ele está num lugar que ele não tem conhecimento, ele não pertence àquele lugar, né? Ele não tem senso de pertencimento. E peregrino, ele está toda hora num lugar. Então, quando eu não sou família de Deus, eu passo por 4, 5, 6, 10 igrejas. Eu não gostei daquilo, me chateei com aquilo, então eu estou frequentando e não pertencendo. Porque o pertencer, você acaba tendo que praticar ali, entendendo que Deus te colocou naquela igreja, naquele ambiente, você tem um propósito a cumprir ali, né? Então, a primeira resposta, importantíssima para quem está nos ouvindo, para quem está conosco aqui no AlvaCast, é entender que igreja não é só frequentar, mas pertencer, né? Não é só frequentar um lugar, mas ter membresia daquele lugar, ser família de Deus ali, entender que você faz parte da família de Deus e criar raízes no lugar que está ali te alimentando, te abençoando, e Deus tem te pedido para estar naquele ambiente para que você possa crescer espiritualmente, entender o teu propósito, entender a tua chamada, né? E pastor, é interessante também a gente perceber o quão rico é ser igreja, pertencer a ela, que é o fato quando tu entende isso, tu exerce os teus dons. Sim. Então, tu é membro de um corpo. Sim. Então, obviamente, o lugar onde os teus dons vão ser manifestos e vão edificar é a igreja. Isso. Então, às vezes, como Paulo diz aqui em Coríntios 12, ele fala, assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Sim. Então, ele como cabeça, né, como aquele que nos guia, ele faz essa junção. Cristo morreu pela igreja, então existe um segredo espiritual poderoso por detrás dessa unidade e dessa união chamada Sim. igreja. Não é apenas só um ajuntamento, como o pastor frisou, é algo espiritual. Nós somos chamados para estarmos juntos, né? Para estarmos juntos dividindo as nossas alegrias, as nossas tristezas e aquilo que a gente tem melhor, que a gente recebeu do Espírito Santo, os dons, né? Sim, é isso. E essa resposta que estamos dando aqui, nós temos esse termo usado por muitas pessoas, né, que é chamado evangélico nominal. Que ele só é conhecido... que você é? Eu sou evangélico, tá? Mas é uma pessoa que não participa do corpo. Vem, como você disse, ali uma vez na semana e só recebe ali uma bênção, né? Quando vem e vai embora. Mas ela se diz evangélico. Então isso tem aumentado muito em nosso país. Isso tem aumentado muito no Brasil, os evangélicos nominais, que eles se identificam como evangélicos, mas na verdade a mudança de vida que é produzido quando eu caminho no meu dia a dia, no corpo, quando eu faço parte, quando eu pertenço àquele lugar, né? Você vai se transformar na cultura que você pertence. Então, se eu estou participando só de domingo e pego o meu culto e vou embora, e tenho uma semana inteira envolvido numa outra cultura, que é de trabalho, que é de correria e essas coisas do dia a dia, essa cultura vai influenciar mais a minha vida e o meu interior do que a cultura do reino. Sim. Então, fazer parte da igreja, fazer parte do corpo, fazer parte da membresia da igreja, ela faz você ter essa não somente essa ausência de transformação, mas aí você começa a ser transformado
pela cultura da igreja, pela cultura que você está inserido, por aquela cultura do reino de Deus, então isso é muito importante, né? De uma maneira prática, vamos bater um papo aqui, pastor Alê, sobre... demos uma resposta já importantíssima, mas vamos bater um papo aqui de uma maneira prática, assim, que existem também igrejas que podem ser... O que é ser igreja? Vamos responder isso também na questão da cultura da própria igreja, né? A igreja, ela, muitas vezes, ela tem uma cultura muito complicada, né? Então, ser igreja, segundo a palavra de Deus, está também muito distorcido hoje em dia. Então, por exemplo, de uma maneira prática, se um líder, se um pastor, se alguém que está sobre a tua vida tem o domínio e o controle das tuas ações, isso a Bíblia diz que não é igreja, né? Então é muito importante esse ponto, nós trabalharmos aqui também. Quando um líder quer ter domínio, quer ter controle, quer dizer o que você faz ou o que você não faz, quer obrigar, se você não fizer, você não vai mais servir na igreja, e começa aquele peso, aquela opressão, sendo que nós somos pastores, os líderes instruímos, somos mestres. Sim. Nós aconselhamos na palavra qual o melhor caminho que a pessoa tem que seguir, mas a decisão e a escolha vai ser dela. Óbvio que nós aconselhamos, nós instruímos o que você acha, que está tudo certo, mas a igreja que não é saudável, vamos dizer assim, usar esse termo, é a igreja que quer ter domínio e controle das pessoas, né? E não funciona assim, né? Isso é uma outra resposta que precisamos dar. A igreja saudável, ela orienta, ela instrui, ela disciplina, ela discipula, aliás, ela aconselha, mas muitas vezes a pessoa não vai querer obedecer ou seguir aquela instrução, e aí é uma decisão dela, é uma opção dela, né? Então, ser igreja é respeitar as pessoas também nesse aspecto, né? Não impor algo que, se você não fizer isso, você não faz parte da igreja, não pode... Não, né? A outra resposta que nós precisamos dar aqui nesse AlvaCast, de que uma liderança opressiva, assim, é complicado, porque ela não consegue fazer essas pessoas se tornar uma família. Sim. Elas transformam aquele ambiente num ambiente opressor, num ambiente de disputa, num ambiente pesado de se estar. E aí nós vamos criando um ambiente que as pessoas vão se afastando daquilo que é verdadeiro propósito de ser igreja, que é ser família, né? É muito importante a gente frisar isso também sobre essa questão da liderança, né? E, pastor, É só colocar, né, você... muito tempo experiente já no pastoreio, muito tempo caminhando com o Senhor, né? Já teve muitas experiências sobre isso, né? Nessa questão de a importância de nós entendermos uma liderança saudável, né? Exato. Ser igreja é ter uma liderança saudável, né? Pastor, eu sempre vejo o maior exemplo é o cabeça da igreja, é Jesus. Jesus sempre nos deixou o exemplo claro de como atrair e como manter as pessoas ao redor dele. E o maior meio que Jesus ensinou foi o amor. Então, aonde não flui o amor, aonde não flui de fato o maior dom de todos, o que é o dom do amor que Paulo descreve ali, né? Podemos ter tudo, todos os dons, podemos ter toda a estrutura física, oferecer todo tipo de serviço. Hoje a gente pode dizer até as prateleiras, né? Igual no mercado, as pessoas vão hoje na igreja para gostei porque tem isso, gostei. Eu sei que isso faz parte, é importante, isso é necessário, mas tem algo a mais, né, pastor? Que é o amor, né? Que é o amor. Então, quando nós estamos conectados no amor de Cristo e o amor flui, esse é o grande imã que faz a diferença. É muito importante falar sobre essa liderança saudável. Um dos livros que eu li que foi muito importante para eu ter algum entendimento profundo sobre isso foi o livro do Francis Chan, que chama Cartas às Igrejas, né? 7 igrejas. E bem no início ali, capítulo 1, ele dá um exemplo de um homem, e eu quero usar esse exemplo também, de um homem que estava numa ilha, e ele naufragou, e estava numa ilha, ele e uma Bíblia. E ele ficou uma temporada longa lá nessa ilha, e lendo a Bíblia, e conhecendo uma tal de uma igreja.
uma igreja, a igreja que foi formada através de Cristo, a igreja, o povo de Deus. E ele leu o que era igreja, ele leu o que Paulo instruiu sobre ser igreja, o que Pedro instruiu sobre ser igreja, o que João ensinou sobre ser igreja, né? O ensino de Paulo, o ensino de todos esses homens de Deus ali no Novo Testamento, o que ser igreja. E quando ele voltou para a sociedade, ele quis conhecer essa tal de igreja, porque ele não conhecia, ele viu ali naquele texto, ele ficou apaixonado por ser igreja, por ser família de Deus. E quando ele começou a visitar essas igrejas, agora ele começou a ir nas igrejas, será que ele encontraria a igreja que está lá na palavra de Deus, no livro de Atos? Será que ele reconheceria a igreja hoje? Então é muito importante nós refletirmos nisso. O que é ser igreja, quem dá a resposta é a Bíblia. Então a Bíblia vai nos dar a resposta do que realmente as características do que ser igreja, né? Como nós estamos falando aqui, ser igreja é o coletivo, é o nós, e não o eu. Ser igreja nós sermos uma liderança saudável que promove saúde na vida dos outros e, na verdade, leva elas a conhecer o verdadeiro propósito que elas têm em Deus, e não fazer com que essas pessoas trabalhem para o seu próprio benefício, pelo contrário. Então é muito importante nós entendermos essas questões que vão responder uma pergunta tão necessária nessa geração, né? Então, ser igreja não é somente você frequentar, ser igreja é você pertencer, né? Você participar, você se envolver com a tua igreja local, você se envolver com a tua igreja como uma família que trabalha por um bem comum, né? Pastor, uma vez eu vi uma frase de um missionário que eu nunca mais me esqueci. E aquilo me marcou, assim, bem no começo da minha conversão. E eu estava, obviamente, né, me apaixonando por Jesus, aquele processo, aquela questão toda. Então, realmente, quando a gente está no início da conversão, a gente cria, né, umas imagens, cria um cenário, às vezes, que deveria ser, né, de fato, o que é a igreja, mas é uma expectativa que as pessoas acabam criando e que no decorrer da tua caminhada tu vai lidando com pessoas, porque igreja é assim, igreja ela é composta por pessoas com problemas, não tem? Se fosse perfeita... as cartas de Paulo, né? As cartas de Paulo, a maioria foi escrita para resolver problemas então, entre os irmãos. Exato, né? Então é um local com pessoas com problemas, isso é natural. E no começo eu fiquei meio assustado, falei, nossa, mas eu não esperava isso desse irmão. E aí eu escutei essa frase de um missionário, aquilo me chamou, ele é um missionário sueco ainda. E ele falou assim, com todos os problemas que a igreja tem, ainda é o melhor lugar do mundo para você crescer, criar seus filhos e ir para o céu. É isso aí. E é verdade. E né? É verdade. Que é a única instituição na Terra que tem vamos colocar assim, o passaporte e a autoridade, o selo de autoridade do céu para literalmente avançar sobre as portas do inferno. É isso aí. Então a igreja, você falou bem, ser igreja, quando você pertence à igreja e não só frequenta, você pertence a essa igreja não só espiritual, existe a igreja celestial, que todos somos irmãos, com a igreja brasileira, com a igreja americana, com a igreja japonesa, e onde tiver uma igreja somos irmãos. Mas nós estamos falando hoje sobre essa igreja que Paulo frisou tanto, que é essa igreja física. Você ser membro da igreja física, você manifestar os teus dons na igreja, você participar, crescer ali no ambiente familiar, você pertencer a uma casa, pertencer a uma família, que o sistema religioso ele trabalha totalmente contrário a isso. Ele quer fazer um ambiente onde você somente entregue coisas, dê coisas, entregue seus dons, entregue a sua vida, mas não trabalha de maneira nenhuma o senso de pertencimento. Então, ser igreja é trabalhar o máximo que conseguimos para produzir ambientes familiares, independente do tamanho da igreja, seja pequena, média, grande, seja mega igreja, não importa. Existe sim
pela palavra de Deus, a possibilidade de nós sermos igreja familiar, sermos uma igreja que promove esse senso de pertencimento que muitos estão precisando hoje. Hoje nós vemos, a própria palavra de Deus nos diz que a nossa orfandade, e o Senhor quebrou essa orfandade em nossas vidas. Hoje não somos mais órfãos, mas somos filhos, e não adianta ser só no conhecimento isso. Isso tem uma transferência de cultura. Nós temos que quebrar pensamentos religiosos que nos impedem de sermos família e entendermos que quando Deus nos une, Ele nos une como família de Deus, com um senso de propósito, para pregarmos o Evangelho, sim, para levarmos a palavra, para pregarmos ao máximo de pessoas se nós conseguirmos a palavra de Deus, mas principalmente eu, você, todos que frequentam a igreja serem uma família. Então nós precisamos trabalhar isso. Outra coisa importante que é ser família, o que é ser igreja, né? É não interpretar a Bíblia por você mesmo. Né? Toda igreja tem uma Bíblia, toda igreja segue a palavra, óbvio, mas muitas igrejas interpretam a Bíblia para si mesmo, ou pegam alguns versículos e usam esses versículos somente para alguns benefícios daquela comunidade, de um grupo específico. Mas ser igreja, às vezes até forçando mesmo o texto para se adaptar dentro de uma doutrina, né? Dentro de uma linha. A gente sabe que isso é natural, normal, são várias doutrinas, mas às vezes é uma necessidade de prender, de manter dentro de uma doutrina, né? Sim. E que há literalmente um contorcionismo bíblico para dominar, né? Então ser igreja tem que ter essa profundidade textual da palavra, tem que meditar na palavra, tem que mergulhar na palavra para que a gente não caia nesses enganos. E quanto mais a igreja for formada por textos isolados e textos interpretativos para a sua individualidade, mais enganos vão ter dentro daquela igreja, mais enganos vão ter na alma daquela pessoa, porque, por exemplo, existem igrejas que convivem com deformidades de caráter por interpretarem a Bíblia de uma maneira distorcida, acham que ter a deformidade de caráter não tem problema nenhum, porque Deus ama você de qualquer jeito. Sim, Deus sempre nos amou e nos ama, mas Ele nos amou para que fôssemos formados à imagem do Seu Filho, não nos amou para nós continuarmos do jeito que estamos. Então, distorções como essa, distorções em relação à santidade, distorções em relação a perdão, distorções em relação ao que significa ser uma família, vai levando a igreja distante demais daquilo que a Bíblia fala que é ser igreja. Então, como nós retornamos a isso? Precisamos de palavra, meditar na palavra. Meditar na palavra não é somente ler um texto, meditar na palavra é ler, buscar entender aquele texto, orar por aquele texto, trabalhar aquele texto. Então, nós vemos que existem testemunhos de irmãos de lugares que têm igrejas que são proibidas de ter Bíblia, essas coisas, e os irmãos vão dividindo a Bíblia em folhas e lendo nas casas. Então eles, com aquela folha daquele pedaço da Bíblia na casa, é o maior tesouro que eles têm. Então eles oram aquilo, eles estudam aquilo, então eu fico falando, qual é a saúde espiritual deles e qual é a saúde de muitos dos cristãos hoje que têm acesso à Bíblia inteira, têm acesso a todo os textos bíblicos, mas não faz e nem medita da maneira como tem que meditar. Uma igreja saudável, ela está aberta à palavra de Deus e não fechada somente naquilo que lhe interessa, né? Então, ser igreja é isso. O pastor falou de algo que é interessante. Eu acompanho já por muitos anos e oro, pelo menos aí uma vez por semana, eu tenho esse hábito de fazer essa oração mais ampla. E tem um grupo de irmãos chamado, todo mundo deve conhecer, pelo menos o meio cristão, Missão Portas Abertas. Sim. E Missão Portas Abertas é um trabalho incrível que eles fazem. Incrível, é sensacional. E eu acompanho muito os vídeos, ajudo lá também, dou uma ajudinha também. E é algo que queima muito o meu coração. E eu sempre acompanho as histórias. E semana passada eu estava vendo uma história de uma irmã no Afeganistão. E é
duríssimo, né? Um dos lugares mais severos e fechados do mundo para se pregar a palavra. Primeiro a Coreia do Norte, vem outros países abaixo ali, mas o Afeganistão é muito difícil. E essa irmã se converteu lá, ela teve um encontro, teve uma visão de Jesus, algo incrível. Moral da história, o marido que saiu de casa, a comunidade queria arrancar os filhos, e essa mulher, a crença dela e a conversão foi tão violenta, tão verdadeira, que ela segurou firme. Ela ficou firme, foi abandonada, passou dificuldade, mas a mulher perseverou. E hoje na casa dela tem um grupo lá de 10 ou 12 irmãos, é um grupo pequeno, igreja. E ela é mantida pela missão de Portas Abertas, ou seja, a necessidade de pertencer a este corpo. Não tem, pastor, quando a gente tem o Espírito Santo, quando a gente tem esse selo do Senhor dentro de nós, o fogo, e nós somos marcados, igreja vai se atrair, pastor, vai andar junto. Não tem como andar sozinho. Seja aqui, seja no Afeganistão, seja na Coreia do Norte, no Irã, um dos lugares onde a igreja mais cresce no mundo, chamada igreja subterrânea, os caras se juntam, pastor. Isso. Eles dão um jeito de estarem juntos, então, de pertencer, né? Isso daí, não só estar, pertencer ao corpo. Pertencer a essa igreja. É isso aí. Ale, quer falar umas últimas palavras aí? Estamos chegando no fim aí, é rápido, passa rápido, mas glória a Deus que aí nós também vamos começar a ter vários podcasts. Nós vamos voltar nesse assunto do que é ser igreja, é um assunto longo. Né? Só demos uma introdução aqui, então falamos de coisas importantes do que é ser essa igreja, o que é ser igreja, depois vamos falar ser uma igreja saudável e outras coisas importantes. Quer falar, dá um oi, dá um recado, só quero deixar pessoal. Só um versículo aqui que eu acho que ele é extraordinário, não vou ler o texto inteiro, mas está lá em Mateus, no capítulo 16, eu vou ler o último versículo 18, e diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Depois você lê o contexto lá, você vai ver que essa pedra, Jesus está falando dele mesmo, né? Jesus é a grande pedra, ele é a estrutura da igreja. E pastor, as portas do inferno, não é que o inferno que vem sobre nós, é que a força da igreja avança sobre essas portas. As portas não podem suportar o que a igreja faz, e a igreja vem há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos, desde lá de Pentecoste, que a igreja é imparável, ela não para, né? E você fizemos parte dessa história. É isso aí. Então é isso, vem ser igreja, você precisa ser igreja, não frequentar uma igreja, e que o Espírito Santo trabalhe o teu coração de uma maneira maravilhosa para que você possa ser essa igreja que o Senhor morreu por ela, formou ela e tem um propósito com ela, principalmente nesses últimos dias. Então, vem ser igreja, vem ser Alva com a gente. Deus abençoe cada um de vocês. Podcast da Igreja Alva, AlvaCast aqui, ó, 001. Então começamos já hoje falando sobre igreja, e se prepara aí que você vai ser abençoado demais, vai ser ministrado, vai ser enriquecido aí na palavra de Deus, na comunhão dos irmãos que vão passar nessa mesa aqui da Alva, e vai ser maravilhoso. Deus abençoe cada um de vocês, espero você no próximo AlvaCast, fica na paz e vamos! Valeu, família!